Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio fazer o seu primeiro jogo no Morumbi, o primeiro jogo da temporada 2018. O São Paulo que perdeu aí algumas referências nessa troca de temporadas, né? A gente perdeu aí o Hernanes, que talvez não, foi o principal jogador de 2017 e perdeu o Prato, que era uma referência não só como jogador, mas também na liderança. Para piorar a situação, o São Paulo está fazendo do Campeonato Paulista, isso é uma coisa que a gente considera correto, é uma atitude correta do São Paulo, está fazendo desse começo de Campeonato Paulista, desse curto Campeonato Paulista, uma pré-temporada. Então o São Paulo está testando o jogador, testando moleques, testando a base, testando para saber quem é quem, para saber qual é o nível dos reforços, o que precisa correr atrás, quais são as posições carentes. Obviamente que a torcida fica, assim como nós, a gente está um pouco desesperado, porque no primeiro jogo a gente estava, como a gente falou no vídeo passado, a gente estava contando aí com garotos que não se destacaram na base. Então o São Paulo realmente estava ali um arremedo, acabou perdendo a primeira partida. Mas hoje, o time do São Paulo já estava com uma equipe mais promissora, uma equipe que nitidamente sentiu um pouco do peso desses poucos dias de preparação, deu para perceber, e o próprio Petros fala isso na entrevista ali na zona mista. Quer dizer, o time de São Paulo é muito difícil só com 12 dias, mas o que o torcedor se preocupa? No meio do jogo, mais ou menos aos 23 do segundo tempo, o Dorival Júnior resolveu atender os apelos da torcida que gritavam por Diego e colocou Diego e depois colocou Cueva, sacando aí até o Brenner, que estava fazendo uma partida apagada, o Lucas Fernandes também saiu, também fez uma partida apagada, o Kaique entrou e esse sim entrou muito bem. Tivemos uma penalidade assim escandalosa não marcada a favor do São Paulo e dois gols em um do Novo Horizontino, um do São Paulo, os dois em situação de impedimento muito bem marcados pelo árbitro. Mas assim, esse erro da penalidade não é justificativa e nem mesmo os 12 dias os próprios jogadores reconhecem isso. O São Paulo tem uma pressão. Parte da torcida que recebeu, os jogadores já estavam com faixa, são 6 anos sem título e assim, o time do São Paulo parecia um time amador, um time que não conseguia acertar, um time que não conseguia se impor, com exceção de 2 ou 3 jogadas, o que é muito pouco, o São Paulo não conseguiu se impor para uma equipe que nem divisão tem, que é o Novo Horizontino. Então assim, é muito difícil. Para piorar a situação, o São Paulo teve uma oportunidade de ataque, o Cueva acabou errando a matada da bola e no contra-ataque, o time do Novo Horizontino quase fez o gol. Só não fez porque o Rodrigo Caio correu e assim, o jogador estava tocando a bola pro gol, ele deu um carrinho providencial e salvou. Então se a gente pensar num time que há 10 anos era protagonista, hoje o São Paulo preocupa. Até tem um texto do Mauro Betting que ele publicou pouco depois do jogo, de tolerância zero, e ele fala assim, a preocupação do São Paulo não é o que ele não fez nesse jogo, a preocupação do São Paulo é o que ele não fez nos últimos 10 anos e o que ele permitiu aos rivais fazerem. O time do São Paulo há 10 anos não é um exemplo, aliás, é um exemplo do que não se deve fazer em administração. O Leco teve um primeiro ano que a gente até falou, vamos esperar, porque ele pegou uma situação muito ruim, mas agora está na hora do Leco mostrar serviço. Agora está na hora do Leco fazer as coisas funcionarem. E a pressão toda vai cair em cima do Raí, que vai precisar contratar. E, gente, por que eu falo que é difícil jogar no São Paulo? É um time que não é protagonista, é um time que não está na Libertadores, é um time que não consegue pagar bem seus jogadores, que joga sob pressão. Qual é o atrativo para um jogador? Se ele tiver opção e puder escolher outra equipe, os nossos rivais são mais vitrines, são mais interessantes. O que o São Paulo tem de mais precioso hoje é a torcida. Hoje, tímida, 17 mil pessoas, mas a gente sabe que essa torcida lota o estádio. Então eu já estou convocando a partir de agora, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que o time não está bem, não é um time que a gente quer ainda. O Raí prometeu que vai atrás dos jogadores, eu confio muito no Raí, já vi esse cara fazer muitos milagres como jogador, espero que faça como dirigente, mas a gente precisa do torcedor. Então vamos lotar o estádio, vamos empurrar o time desde o começo. Vamos fazer a diferença. O que São Paulo tem de mais precioso somos nós, torcedores, tá bom? A gente conversou com um monte de gente na zona mista, acompanhem tudo isso agora. Desaponta um pouquinho essa estreia aqui no Morumbi? Você esperava um jogo melhor do São Paulo? Desaponta não, acho que o trabalho está sendo feito. Infelizmente o gol não veio, a vitória não saiu, mas continuamos trabalhando firme para sair com a vitória no próximo jogo. O Kaique, grande expectativa, São Paulo muito tempo sem título e precisa agora desse título, é muita pressão para a garotada que vem da base, uma base bem vitoriosa. Não, o Dorival e todo o grupo passa bastante tranquilidade para os garotos da base. Continuar trabalhando e buscar os resultados. Marcos, tem toda essa pressão em cima do São Paulo, da torcida que espera título, mas também é um começo de trabalho e são 10 dias. Sei que uma coisa não é desculpa e tal, mas o que você acha que falta para o São Paulo se acertar e trazer essa confiança e trazer de novo o torcedor que salvou o time no ano passado?
Como você falou, não é desculpa, mas ainda é cedo, né? São poucos dias aí de trabalho, mas creio que principalmente hoje no primeiro tempo conseguimos fazer aquilo que estava treinado, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Mas é manter firme, forte, com confiança no grupo, que é o mais importante. A torcida, claro, está ansiosa, está impaciente, como nós também estamos por tudo, mas a gente vai trabalhar sério e forte para poder São Paulo vencer o quanto antes. Boa sorte, cara. Rodrigo, aquele momento, aquela bola que praticamente salvou o ponto do São Paulo, como é que é? Sair correndo, você chega atrás do zagueiro, dá o carrinho preciso e salva, né? Quer dizer, é um ano que pode ser um pouco melhor, porque você já começou muito bem. Cara, eu penso sempre coletivamente. Eu quero que o meu time chegue em 2018 como protagonista. E esse é o nosso objetivo. A gente vem trabalhando para isso. Conseguimos manter uma base do time e a gente espera que a cada jogo a gente possa evoluir. Hoje foi o primeiro jogo de uma equipe, uma outra equipe jogou no primeiro jogo, então a gente espera que a gente vá crescendo a cada jogo, com calma, com tranquilidade, para que a gente possa chegar nos grandes jogos bem, não só fisicamente, mas bem tecnicamente também, e que a gente possa colocar o São Paulo no seu devido lugar. Esse é o nosso grande objetivo nesse ano. Petro, seu papel como capitão dessa equipe, né? Provavelmente deva até se solidificar. Isso tem a ver com todo aquele trabalho ano passado, como é que você vê e o que fazer para o São Paulo recuperar a confiança da torcida no futebol? A torcida que tanto apoiou o time num momento tão difícil como foi o do ano passado. Não, o meu papel no vestuário seria igual sendo capitão ou não. Eu sou pelo bem maior, eu sou pela causa e eu defendo o São Paulo como defenderia a minha família. Então, a função de capitão é apenas algo que me foi dado pelo treinador, mas que a minha defesa com o clube seria de maneira igual, ainda que não fosse o capitão. E o torcedor foi bem acostumado, a ganhar títulos e títulos importantes. E a gente precisa assimilar isso porque eles estão acostumados, a gente precisa vencer. E ninguém quer passar o que a gente passou ano passado. Mas, primeiro jogo de muitos, o meu inclusive, é impossível você estar no seu melhor nível técnico. E também fisicamente, você tem um desgaste e você não consegue... A cabeça vai e o corpo não responde. Exatamente, é impossível. Mas a gente confia muito no trabalho, eu estou muito confiante e, se posso falar, vai ser um ano muito próspero para o São Paulo.